Estamos de volta com as últimas notícias, as últimas informações do Fluminense nesta segunda-feira para a gente falar, para começar esse vídeo aqui trazendo o primeiro contrato profissional do garoto Riquelme. Não é o Riquelme que está no profissional, é o outro Riquelme com Y no final. Jovem de apenas 16 anos, um garoto que também promete, parece ter muita qualidade, está vindo aí com muita força lá em Xerém, assinou o primeiro contrato dele como profissional na última sexta-feira. Ele agora tem vínculo até 2028. Inclusive o Fluminense publicou ali no site oficial uma matéria falando sobre esse novo vínculo, agora o primeiro vínculo profissional de fato do Riquelme, com Y, 16 anos, atacante. Falou, felicidade é total, agradeço muito esse clube que abriu as portas para mim e aos meus pais, empresários que estão comigo na correria diária desde novinhos. Só eles sabem o quanto eu trabalhei para estar aqui, pretendo continuar entregando o meu melhor para alcançar novos objetivos, ir para o time profissional, ganhar muitos títulos e conquistar o coração do torcedor tricolor, ele que joga no Sub-17, inclusive com passagens na seleção brasileira sub-17, mesmo tendo um ano a menos, que é o caso de outros dois garotos também que assinaram o contrato, o volante Gabriel Justen, que é irmão do Lucas Justen, o lateral direito, né? Os dois jogam pelo Fluminense e o Gabriel também assinou ali o seu primeiro contrato profissional, e também o lateral esquerdo Richard Wendel. Portanto, 3 jogadores, o trio, todos eles já com convocações para a seleção brasileira sub-17. Todos aí assinaram o contrato até 2028. Fluminense que treinou hoje pela manhã no CT Carlos Sarchílio, às 9h30 da manhã, primeira atividade da semana, visando o jogo contra o Ceará na próxima quarta-feira no Maracanã. Até o momento, cerca ali de 10 mil ingressos foram vendidos para o confronto. O Fluminense enfrenta o Ceará, jogo atrasado nesta quarta-feira, e depois de novo o Ceará no final de semana lá em Fortaleza, e eu estarei lá para fazer mais uma cobertura fora de casa pelo Jornada KTO 1902. E o técnico Luiz Beldia, ao que tudo indica, vai ter alguns reforços aí para esse jogo. Acho que dá para chamar, talvez dê, em alguns casos sim, talvez em outros não. Aí fica para a opinião de vocês. Mas o Freitas volta de suspensão e, portanto, deve retomar o lugar dele ali ao lado do Thiago Silva, apesar de que o Guinazi fez um jogo seguro contra o Internacional. Não dá para dizer que foi um partidaço, mas, enfim, fez um jogo seguro também, convenhamos, né? Não foi muito exigido. E dessa forma o Freitas deve naturalmente voltar a formar ali a dupla de zaga com o Thiago. E o Martinelli, que foi poupado por controle de carga, assim como aconteceu com o Acosta na partida contra o Juventude. O Martinelli não enfrentou o Internacional, mas ele treinando normalmente até amanhã, imagino eu que vá para o jogo normalmente. Aí resta saber se ele vai segurar um pouco o Hércules ou não, se foi uma avaliação muito específica ali em cima do Martinelli, que é um jogador que com o Renato saía em vários jogos justamente devido a desgaste muscular, né, para evitar lesão. Não saindo o Hércules, é natural, mais que natural, que a gente tenha novamente a dupla titular de volta, Martinelli e Hércules, apesar de que o Bernal fez um bom jogo contra o Internacional, né? Não foi muito falado assim de um modo geral, mas ele teve uma boa atuação contra o Inter, participando bastante das jogadas, iniciando muitas jogadas, começou um pouco inseguro ali no início, mas depois deu conta do recado. Em vista dos jogos que ele tinha feito anteriormente, na reta final ali da passagem do Renato, dá para dizer que foi uma boa partida, sem dúvida alguma, do Bernal, mas é claro, neste momento, indiscutível a titularidade de Martinelli e Hércules. Agora, Nonato tem uma grande chance de ser relacionado para esse jogo. Existia a possibilidade contra o Internacional. O próprio Paulo Henrique Ganso tinha treinado bem e também alimentava essa expectativa de voltar a ser relacionado no Fluminense. Ele está fora desde setembro, mas, enfim, eles estão em estágios diferentes, porque o Nonato ele já vinha treinando alguns dias antes. Então ele já está preparado, não foi por uma opção da comissão técnica. Mas acredito que para esse jogo, imagino que o Nonato já vai estar disponível. Tá? Pelo menos acredito. Aí vai depender mesmo do Zubeldia relacioná-lo ou não. Ou seja, o Fluminense voltaria a ganhar uma opção ali no meio de campo. E o Ganso, a gente vai ter que observar até amanhã, que já é o último dia de preparação, para saber se ele treinou bem ou não, ou ainda tem uma insegurança. Acho que ele não vai para esse jogo, tá? E se ele não for,
também creio que seja difícil ele viajar para Fortaleza. O Fluminense deve segurar ele para a próxima semana, ou seja, é um Ganso voltando bem aí na reta final da temporada, com pouco tempo para recuperar, entrar em forma novamente, pegar ritmo e tentar ser útil nessa reta final de 2025, coisa que infelizmente ele não conseguiu ser em 2024. Ele não conseguiu ser desde o início do ano devido a todos os problemas que ele enfrentou. Infelizmente, vamos ver se ele consegue pelo menos agora, nesses últimos 2 meses, entrar em forma, pegar algum ritmo, porque a gente tem uma semifinal de Copa do Brasil para disputar lá em dezembro, e quanto mais opções o Zubeldia tiver, em tese, evidentemente, é melhor, né? Antes da gente vir com uma informação aqui que não diz respeito ao Fluminense diretamente, mas é uma preocupação que eu tenho. Só vou colocar na tela para vocês a Golcase, que segue com muitas promoções. Verão tá chegando forte aí, calor tá vindo forte. Então você que não tem a sua garrafinha térmica da Golcase, você que não tem o copo térmico da Golcase personalizado, vários modelos aí que você pode escolher, colocar o teu nome, o nome do teu filho, uma foto, inclusive capinhas de celular. A gente sempre... Cara, é uma propaganda que a gente faz muito à vontade, porque é muita qualidade e preço baixo. Então, se você for para a concorrência aí, você vai encontrar produtos bons também, mas muito mais caros. A grande vantagem da Golcase é o custo-benefício. Capinha de celular, você encontra todos esses modelos que vocês estão vendo aí, todos esses, pagando uma e levando 2. Cara, e aí você vai entrar aqui e vai achar muitos, inclusive algumas linhas personalizadas do Fábio Germancano, tem muita coisa lá. Esses copos térmicos, olha só o preço, tem copo térmico de R$ 99,90, fora o cupom Jornada. Em todos esses produtos você pode utilizar o cupom Jornada para pagar mais barato. Então vai lá na Golcase, essa linha do Fábio está muito em alta, vendeu demais e tem muitos produtos dele lá ainda. Vai lá, ele que ainda segue sendo homenageado, porque é tanto recorde de base, a gente perde até a conta. Mas vai lá e aproveite utilizando o cupom Jornada, tá? Sempre utilize o cupom Jornada, não se esqueça. Olha só, essa garrafinha térmica da Urban aqui, por exemplo, que é a menor, R$ 79,90, gente. Ainda tem o desconto no cupom. Cara, é muito absurdo. O Golcase é muito absurdo. Vai lá, aproveite e não desperdice mais essa chance. Para a gente fechar aqui, hoje saiu uma notícia, porque eu falei que não diz respeito diretamente ao Fluminense. Porque não mesmo, mas lá na frente eu não sei. O The Athletic, que é um site muito conceituado lá na Inglaterra, ele publicou que, apesar de toda a crise envolvendo a Eagle Football, né, da qual o John Textor faz parte, ele segue no mercado buscando a compra de outros clubes. Ele já vendeu o Crystal Palace, quase rebaixou o Lyon, a situação com o Botafogo ficou muito complicada, inclusive há uma incerteza muito grande de investimento para o ano que vem, e ele está no mercado e agora, segundo essa notícia do The Athletic, ele deseja comprar o Wolverhampton. O Wolves. Exatamente. O Wolves de John Ares, de André. Segundo a reportagem, ele fez uma proposta em torno de 200 milhões de dólares, isso dá pouco mais de R$1 bilhão, mais 350 milhões de dólares em ações. É um grupo chinês que administra hoje o Wolves. Eles receberam essa proposta e vão analisar. Ele recentemente vendeu 44,9% das ações do Crystal Palace por 1,4 bilhão. E aí, por quê? É a minha preocupação. Acho que vocês já devem imaginar. Se o Textor assume o Wolves, pode acontecer o que aconteceu com o Luiz Henrique, por exemplo. É um temor, tá? É um temor que eu tenho, é um risco. Eu não sei até que ponto esses contratos são amarrados, porque a gente sabe, por exemplo, o Ares tem uma prioridade. Se voltar para o Brasil, o Fluminense tem prioridade. Beleza, tem prioridade, mas e aí? Vai ter dinheiro para pagar? Porque o Luiz Henrique deu prioridade para o Fluminense. O Luiz Henrique estava desesperado para voltar para o Fluminense, mas não tinha dinheiro. E aí ele foi parar onde? Todo mundo sabe a história. O André, eu nem sei se tem isso, deve ter também. Mas é um negócio que me assusta, cara, porque assim, a gente sabe, eu não acho que esses jogadores hoje querem voltar para o Brasil, de forma alguma. O André, que está mirando Copa do Mundo, Ares, que está mal agora. Aliás, o Wolves, o Ares não conseguiu fazer, não deu nenhum gol, não fez nenhum gol, nenhuma assistência até agora para o Lanterna do Campeonato Inglês. Pois é. Então não sei qual vai ser o futuro, como isso vai ficar.
ainda, obviamente, está longe de uma... Parece uma proposta, até negociar, comprar e tal, mas é uma coisa que, cara, eu sinceramente me preocupo bastante. Você imagine isso no futuro. A possibilidade de André e Ares vestirem a camisa do Botafogo. Complicado, hein, senhoras e senhores? Complicado. Mas, enfim, é a preocupação para a gente ter mais para frente, mas como essa notícia saiu hoje, foi a primeira coisa que eu pensei, foi justamente isso, porque a gente está vendo nos clubes que o Textor está administrando na Europa, ele tem feito isso, traz jogador do Botafogo, leva para lá e assim por diante. E fazer isso no Wolves seria ainda mais, entre aspas, tranquilo. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. A gente volta sempre com as notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Você pode participar deixando aqui o seu comentário, se inscrevendo também se você não está inscrito. Se inscreva aí e não saia do vídeo sem deixar o seu like, que é muito importante, tá? Conto sempre com vocês. Tamo junto e voltamos em breve.